Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo, e essa aula vai ser voltada para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bem, nós falamos antes aí sobre o que é o fluxo magnético, como ele se comporta, a equação para relacionar com a espira, a área da espira. Entendemos um pouco sobre a relação da corrente elétrica que é formada. Agora a gente vai analisar mais profundamente o que acontece com a corrente, o sentido que é formada a corrente sobre esse fluxo magnético, tá? Bem, esse sentido é dado pela lei de Lenz. Lembre que na física, quando se trata de uma lei, a gente está falando que essa coisa sempre acontece dentro dos parâmetros, tá? Sempre vai acontecer. Então, a gente sabe que a corrente vai ser dada de tal forma que vai sempre se opor ao fluxo magnético, à variação desse fluxo magnético, tá? Porque lembre, na natureza eu não consigo criar energia do nada. Para criar energia eu tenho que gastar energia. Então, o quanto que eu vou variar aqui o meu fluxo, a corrente vai criar um campo magnético que se opõe a esse fluxo, tá? Imagine o seguinte aqui, nesse caso, a gente está aproximando o norte, né? Então, se eu aproximo o norte, eu estou aumentando o fluxo norte aqui nessa espira. Só que a eletricidade não vai deixar esse norte se aproximar facilmente, então ele vai criar uma corrente que se opõe ao norte. O que é que vai se opor ao norte? O aumento do norte. Um norte, certo? Então a corrente elétrica é dada no sentido que ela vai criar um campo magnético norte, tá? Então tem que ser no sentido aqui, nesse caso, seria anti-horário. Aí eu tenho o vetor saindo aqui norte, que vai se opor à aproximação do norte. Do mesmo jeito, eu teria aqui, se eu estivesse afastando o norte. Tá? Se eu afastar o norte, a eletricidade aqui, para que vai ser gerada, não vai querer que o norte se afaste. Então ele vai querer que o norte se aproxime agora. Para aproximar o norte, ele tem que criar um campo magnético sul. Então vai ser sempre oposto, tá? A variação aqui. Então, ó, nesse caso, ele muda o sentido da corrente, que seria, nesse caso, no sentido horário. E aqui eu vou ter um vetor sul, tá? O sul vai puxar o norte e assim eu tenho que fazer uma forcinha, ou seja, gastar energia para poder gerar energia. E esse é o conceito de corrente alternada. Eu tenho lá um dínamo, né, mudando sempre a variação lá do fluxo magnético. A corrente fica num sentido e depois no outro. Isso é o conceito de corrente alternada. Você pode ver que o galvanômetro aqui, ó, medindo a corrente, às vezes está no sentido, quando muda aqui o fluxo, está no outro sentido. Tá? Vai sempre ser oposto, lembre disso. Nós temos outra maneira de observar e analisar isso. Tá? Nós temos a representação vetorial, como a gente já viu, que eu tenho aqui o xzinho e o pontinho. Tá? Lembrando, o x é entrando no plano. Nesse caso seria a tela de vocês. O x é um vetor entrando. A pontinha é o vetor saindo. Tá? Você imagina uma flecha, tá? Quando a gente atira uma flecha, eu vejo o final dela como um X, né? Que é as peninhas da flecha, teoricamente falando. E esse pontinho seria a ponta da flecha, tá? Então, esse X é o vetor aqui, campo magnético. Nesse caso, ele está entrando na tela de vocês, tá? Entrando na tela. Estou representando aqui, no caso, o meu dedo como a minha tela, né? Entrando na minha tela. E a pontinha seria um vetor saindo da minha tela. Tá? Entrando X, saindo pontinha. Lembrando que quando está o vetor entrando no plano, a gente está falando de um sul, porque o vetor norte é o vetor saindo para a gente, tá? Norte e sul magnético. Então, imagina aqui, tem um campo magnético, eu tenho aqui, no caso, um fluxo, tá? Dado pelo campo magnético, e esse φ com a linha é dado pela corrente. Então, essa letra grega é o φ, que representa o fluxo, tá? E a gente vai analisar o que vai acontecer com a corrente e com o campo aqui. Bem, eu tenho aqui um campo magnético entrando, certo? No plano. Então, eu estou vendo aqui um sul. Nesse caso, se B aumenta, eu aumento o sul, certo? Então, a corrente vai ser sempre oposta. Se eu aumentei o sul, ele vai criar um norte. Então, aqui, ó, sul, norte. Tá? Eu estou olhando o X, eu estou vendo o vetor entrar, que é o vetor sul. Então, aqui, no caso, o que a corrente criou, que é o filinha, né? Vai ser um norte. Porque vai ser oposto, né? A variação. Se eu aumento o sul, eu tenho que criar um norte. Nesse caso aqui,
Mesma coisa agora, o mesmo vetor, só que agora, no lugar de aumentar, ele vai diminuir. Então, se eu estou diminuindo o sul, ele não quer que o sul diminua. Então, ele vai também criar um vetor sul para aumentar esse sul, certo? Então, aqui, quando eu aumento um, ele não quer que aumente, então ele cria o oposto. Quando eu diminuo um, ele não quer que diminua, aí ele cria o mesmo. Tá? Aqui, sul, dado pelo fluxo do campo. A corrente mudou aqui, ó, estava no sentido anti-horário, foi para o horário agora. Ele criou um sul, tá? Porque o sul diminuiu, então ele quis aumentar o sul, então ele teve que criar no mesmo sentido. Tá? Espero que tenha entendido isso. Espero que tenha gostado. A gente encerrou aqui esse capítulo 1 desse módulo. O próximo capítulo a gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas. Já em breve eu postarei uma lista, tá, sobre esse primeiro capítulo. E até lá, obrigado.